Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos, rogando a Jesus, nosso Mestre, que possa abrir as nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos entender e assimilar o estudo que será passado essa noite. Vamos rogar a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nos dê a sua proteção e derrame sobre todos nós a sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Senhor Jesus e Mãe nossa também, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Na vibração dessa prece, nós estamos iniciando a nossa reunião de estudos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. São Luís, Paris, 1860. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, seria culpado indo procurar a morte num campo de batalha, com o pensamento de tornar-se útil? Que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, e por conseguinte, há suicídio de intenção, embora não haja de fato. O pensamento de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório, simples pretexto para disfarçar a sua ação criminosa e desculpá-la aos próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir a pátria, procuraria antes dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto, não serviria mais para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente sem pesar, se isso for necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo a serviço, anula o mérito. Nós vamos comentar hoje sobre um tema talvez muito pouco visto aqui no nosso grupo. Então nós tentamos resumir esse estudo para que se encaixe no tempo e também para que haja um bom entendimento. Nós não vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar da Bíblia Sagrada. É um livro que penso eu que todos nós temos em casa, porque era de origem católica. E todos nós viemos do catolicismo. Então hoje nós vamos falar desse livro. Os fatos que serão narrados, nós não vamos nem censurar e nem comentar. Vamos passar simplesmente para vocês o que está escrito na Bíblia Sagrada. Há tempos que os protestantes acusam a Igreja Católica de proibir os fiéis de lerem a Bíblia em vulgar. É fácil, porém, reconhecer a falsidade dessa acusação. São inúmeras as versões da Bíblia que têm sido feitas em todos os séculos e em todos os países e em línguas da terra com a aprovação da Igreja Católica. Então, de início, nós vamos ver que é um livro que foi traduzido para vários países por vários homens, letrados, em vários idiomas. E a gente sabe que cada um, ao transcrever esses escritos, fez da sua forma. Então, o cristianismo primitivo que partiu de Jesus, que aliás, se adiantando, não escreveu nada, seus ensinamentos, com o passar dos séculos, ele foi deturpado.
ele foi modificado. Então a Bíblia que nós temos hoje não é do cristianismo primitivo. Eles falam ali de protestante. O que é protestante? Pessoa que segue algumas das denominações do cristianismo, que se diferenciaram da Igreja Católica Romana, originalmente criadas por Martinho, que se refere no protestantismo, doutrinas religiosas que se separaram da Igreja Católica, que é o adepto ao protestantismo. O que foi isso? Foi um próprio bispo da Igreja Católica que, vendo seus escritos, seus relatos, não concordou. Não concordando, ele protestou. E daí fundou a sua própria religião, o protestantismo. Foi uma das primeiras ramificações do cristianismo. Durante séculos, a Igreja Católica, ela comandou esses ensinamentos. Mas a partir daí, do protestantismo, foram surgindo outras religiões que não concordavam com os ensinamentos que a Bíblia Católica ensinava. Hoje nós vemos várias religiões criadas pelo homem. Então, com o passar dos séculos, se discordava de algo, algum estudioso, ele fundava a sua própria religião. A Bíblia é uma só, mas cada um procurou a parte de sua preferência para fundar a sua religião. O ensinamento é um só. Porém, cada um, como diz lá, são inúmeras as exceções que têm sido feitas em todos os séculos. Cada um que a reproduzia fazia da sua parte, da sua forma, do seu jeito, da sua maneira de achar que era o certo. A palavra Bíblia é de origem grega e significa coleção de livros desde os primeiros tempos do cristianismo. Aplica-se, pois, o nome de Bíblia ao volume que reúne a coleção desses livros e que representa o livro divino por excelência. Embora seja escrita por diversos autores em línguas e estilos diferentes, a Bíblia tem por força a inspiração divina. Aí nós vamos falar dos profetas. Os profetas que vieram preparar o caminho para que Jesus pudesse estar no nosso meio. E cada um, a seu tempo, escreveu algo. Como dizem eles, entre aspas, uma inspiração divina. Achava-se aquilo como certo. E sempre se colocava Deus. Foi Deus quem inspirou. Foi Deus que mandou escrever. Cada um a seu tempo falava: eu falo pela inspiração divina. Eu falo pela inspiração de Deus. Alguns se atrevem a falar: eu falo pela inspiração do Divino Espírito Santo, que é um espírito puro e que se não lhe admitia outro espírito que falasse. Então a gente vai ver que com o passar dos tempos, os profetas foram escrevendo alguma coisa, foram ensinando alguma coisa. Tem um fundo de verdade nisso? Tem. Porque cada um falava na vinda de um Messias, que libertaria o seu povo do jugo do Egito, a terra prometida, que sempre se falava. Cada profeta falava desse Messias, e cada um veio a seu tempo preparar este caminho. Interessante isso, que todos falavam no mesmo rumo. Então, por isso que teve essa coleção de livros,
que deu-se o nome de Bíblia. Juntou-se todos esses livros. Aí nós vamos ver um dos primeiros profetas que tem essa história na Bíblia Sagrada foi Abraão. A Bíblia divide-se em duas partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a coleção de livros sagrados que contém a história da aliança contraída por Deus com Abraão e seu povo. As condições e as leis dessa aliança anunciam e preparam o advento do Redentor. Como Abraão começou a sua missão? Ele era um homem justo. Na realidade, nós vamos empregar a palavra médium. Por quê? Estava em constante contato com o mundo espiritual. Então, toda pessoa que tem contato com o mundo espiritual é chamada de médium. Médium intermediário. Está entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, todos os profetas eram médiums. E Abraão era médium vidente, audiente e médium de efeitos físicos. Fala-se na Bíblia que ele, andando pelo deserto, viu uma pequena árvore que queimava sem se consumir. Ele ficou ali algum tempo olhando aquilo extraordinário. E de repente ele ouve uma voz: Abraão, desperta-te, tira os teus sandálias, porque eu sou Deus e você está pisando no solo sagrado. Eu vou te dar uma missão de você preparar a vinda do Messias. A sua posteridade vai ser tão grande como as estrelas do infinito. E Abraão falou: o que eu devo fazer? Você vai anunciar a minha existência. Eu sou o Deus que criou tudo. Abraão ficou assustado com aquilo e falou: mas como eu vou fazer dessa forma? Você vai reunir as pessoas que quiserem te escutar e comece a falar que eu te darei a intuição. A partir daquele momento, ele saiu começando a falar sobre intuição. Foi esse o começo dessa aliança de Abraão que veio preparar. Ele começou a falar sobre a vinda do Messias. Abraão foi o primeiro deles. O Novo Testamento expôs a ideia da nova aliança contraída por Jesus Cristo com os homens e sanciona as principais condições e leis desta aliança. Jesus Cristo é o centro e o objeto de toda a Bíblia e está entre os 2 mandamentos. Na realidade, o Antigo Testamento foi a preparação para a vinda de Jesus. Como disse, os profetas vieram anunciá-lo. Cada um veio falando da sua forma, da sua maneira. Mas para nós, o mais importante é o Novo Testamento, porque tem todos os ensinamentos de Jesus, que por sinal não deixou nada escrito. Ele falava, ele exemplificava. Jesus ensinou por palavras. Ensinou pela prática. Ele mostrava para as pessoas, para depois trazer a teoria. Durante sua vida, ele só pode fazer por 3 anos os seus ensinamentos. Por que só por 3 anos? Porque os seus ensinamentos mexiam com o íntimo de cada um. Falava das responsabilidades de cada um. Empregava a lei do amor e do perdão, principalmente. E esses 2 mandamentos foram o centro do ensinamento de Jesus. E por isso que ele foi perseguido. Por quê?
ele não obedecia muitas das vezes às leis de Moisés, que eram contrários a esses dois ensinamentos. Foi Jesus quem instituiu um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, um Deus que concede várias oportunidades ao ser. Então essa aliança de Jesus, ela permanece até hoje e permanecerá para sempre. Por quê? Seus ensinamentos são eternos. Nossa evolução depende disso. O que entrava-nos ainda como espíritos recalcitrantes são os nossos vícios morais, que depende da nossa vontade de extingui-los. As virtudes são mais difíceis, porque requer renúncia, sacrifício, prática diária. Temos testes diários. Nós ainda estamos debatendo na lei do perdão. O perdão está sendo difícil para 2/3 da humanidade. O amor está sendo difícil para 2/3 da humanidade. O que vai acontecer? Quem não empregar em si mesmo, em primeiro lugar, no seu coração, no seu íntimo, essa lei do amor, será exilado. Essa é a grande verdade. Segundo o Concílio de Trento, os livros da Bíblia são 73. Antigo Testamento com 46 livros e o Novo Testamento com 27. Eles dividem-se em 3 partes: livros históricos, didáticos e proféticos. Este Concílio de Trento foi um dos primeiros a revisar, a mudar o que a Bíblia, a primeira, o cristianismo primitivo, se tinha em mente. Então, lendo-se esse livro, não concordaram com várias partes que ali falava. A linguagem na época de Jesus era o hebraico e o aramaico. Eram essas 2 línguas que eram usadas. E foi nessas 2 línguas que foram escritos tudo o que Jesus falou. É a partir daí, desse princípio, que este concílio, ele começou a estudar e viu que algumas verdades eles não concordavam. No Antigo Testamento, a parte histórica ensina sobre a criação do mundo. A didática ensina o Salmo. E a profética narra a vinda dos profetas com os seus ensinamentos. Então tem a criação do mundo segundo Moisés. Deus criou o mundo em 7 dias. Ou aliás, em 6 dias. E descansou no 7º. Isso segundo a Bíblia. Mais na frente nós vamos ver os Salmos. Os Salmos são os cantos sagrados dos hebreus e dos cristãos. Cada um dos 150 poemas líricos inseridos na Bíblia, que compostos para serem cantados, fazem parte do livro dos Salmos, sendo de autoria atribuída ao livro dos Salmos. Então, salmistas são aqueles homens que recitavam, que cantavam. Um dos salmistas, foi o rei Salomão. O outro, mais notado na Bíblia,
o rei Davi. Os mais conhecidos que nós temos história. O rei Davi, ele era sumamente inteligente. Ele escreveu vários salmos. Ele conduzia os seus exércitos, seu povo, com inteligência extraordinária. Na sua sucessão veio Salomão, que uma das suas partes, segundo a Bíblia Sagrada, ficou na história, foi que duas mulheres disputavam um filho. E como as autoridades não resolviam, levou até o rei Salomão a criança e as duas mulheres, para que ele resolvesse aquele problema. E ele pega a criança nos braços e pergunta: de quem é esse filho? As duas responderam: é meu. Salomão pega a criança por uma das pernas, pega a espada e ia dividi-la ao meio. Se as duas falam que são a mãe da criança, eu vou dividir metade para cada uma. Uma vai ficar com o pé direito e outra vai ficar com o pé esquerdo. Quando ele levantou a espada, a verdadeira mãe gritou: Senhor, dê meu filho para ela. E eu prefiro ver meu filho vivo com ela. Não mate. Aí ele entregou: então você é a verdadeira mãe. E entregou para ela. E a outra ele mandou matar. Olha como é que era aquele tempo. E ele ficou famoso na Bíblia Sagrada com esse acontecimento. Nós vamos ver aqui que o Novo Testamento é a parte histórica que conta os ensinamentos dos 4 apóstolos que escreveram sobre a vinda de Jesus à Terra. E seus ensinamentos são eles: Marcos, Mateus, Lucas e João, e Atos dos Apóstolos. A didática são as epístolas de Paulo de Tarso, e a profética é do Apocalipse, escrito por João. É necessário entender, no Novo Testamento, que cada um dos evangelistas, dos apóstolos, escreveu a seu tempo, da sua forma. 2 deles não conheceram Jesus: Marcos e Lucas. Marcos escreveu sobre a inspiração de Nossa Senhora. Lucas foi de Pedro, o apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, mas não escreveu nada. Mateus e João conheceram Jesus, foram apóstolos. Porém, João escreveu parte dos seus evangelhos na velhice. E o Apocalipse, ele escreveu por último. O Apocalipse de João era prevendo tudo que iria acontecer no mundo. Em desdobramento, ele foi levado até a um plano espiritual e foi ditado para ele tudo o que aconteceria até que o mundo chegasse ao mundo de regeneração. Mas como a Bíblia não concordavam, o Concílio de Trento, com essa palavra regeneração, que seria o fim da maldade no mundo, eles colocaram o fim do mundo. Olha bem, seria o fim da maldade no mundo. Colocaram o final do mundo. E isso veio até os dias de hoje. Muitos ainda acreditam que o mundo vai acabar. O que vai acabar? Aqueles que não merecem ficar mais na terra. Para eles o mundo vai acabar. Os que estão na violência, na maldade, na crueldade,
os assassinos, as mulheres que abortam, as pessoas que suicidam. São crimes hediondos para a espiritualidade. Aqueles que não quiserem aprender e praticar os ensinamentos de Jesus, como nós temos aí várias mensagens, né, que é falado, alguns aqui já sabem, até o ano de 2057, terão a oportunidade de todos nós fazermos a nossa reforma íntima. Quando Jesus falava, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, Jesus estava falando desse tempo, desta era de regeneração que está chegando. Então João, escrevendo o Apocalipse, ele enxergou tudo que já aconteceu, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, todos esses fatos que causaram catástrofes, mortes, violências, sem fim, ele viu tudo isso e escreveu. Mas só que isso não ficou bem entendido. E se acreditava que João escreveu o Apocalipse adivinhando o final do mundo. Né? Esse foi o grande problema que nós estamos agora numa realidade. Quem está se acabando? As pessoas. Quando você morre, o mundo acaba para você. Por quê? Ao desencarnar, como diz um colega nosso, né? Ao desencarnar, a sua consciência vai te julgar pelos atos que você fez na sua vida. Você fez alguma caridade? Você doou-se ao seu próximo? Você perdoou alguém? Você pratica o amor incondicional? São as grandes perguntas que serão feitas. É a balança que vai pesar o bem que você fez e o bem que você deixou de fazer. O que você deixou de fazer e poderia ter feito vai ser contado como negativo. Menor pensamento, menor sentimento que você estiver carregando no coração vai ser contado nessa hora. Se você se arrepender e pedir perdão e admitir que errou, você é amparado imediatamente. Ou então, você pode ficar, né, no seu mundo que você vai criar, que não é mais um umbral. Porque os umbrais foram esvaziados. Mas como você vai ficar? Aonde você vai ficar? Cada um vai ter sua resposta quando desencarnar. A nossa missão, o nosso dever aqui é esclarecer que o desenvolvimento das virtudes, e em primeiro lugar a prática da caridade incondicional, é o guia para todos nós. O Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Aí nós vamos ter aqui cada um desses personagens, né? E os acontecimentos. Não dá tempo de ler tudo, porque o nosso tempo é um pouco limitado, né? Então, primeiro vieram o Gênesis, depois veio o Êxodo, depois veio o Levítico, depois os personagens e acontecimentos, a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, que desuniu as pessoas, né? E os acontecimentos, o sacerdócio, o sacrifício e a purificação. Para se considerar uma pessoa pura,
tinham de fazer todos esses processos. Naquele tempo, não era permitido a qualquer um ler a Bíblia, especialmente no tempo de Jesus, né? Ou antes da vinda de Jesus. Só os doutores da lei, os príncipes, os sacerdotes, é que poderiam interpretar nos templos. E o que eram os templos? Eram grandes aglomerações, onde havia separação de classe. Os ricos, os poderosos, ficavam à frente. As pessoas de qualidade mediana ficavam no meio. As pessoas simples só podiam chegar até a porta. As sinagogas eram pequenos templos, onde qualquer um poderia entrar, onde qualquer um poderia fazer seu sacrifício. Um lembrete, para se agradar a Deus naquele tempo, você fazia o seu sacrifício na sinagoga. Era sacrifício de animais. Se ensinava que só se agradava a Deus e Deus perdoava os seus pecados sacrificando algum animal no altar. É por isso que Jesus, no seu templo, fala sobre aquele ensinamento. Se você for fazer a sua oferenda ao altar e te lembrar que alguém tem alguma coisa a resolver, deixa ali tua oferenda, vai te reconciliar com seu irmão e depois volta para oferecer a tua oferenda. Só assim ela será aceita por Deus. Então Jesus, ele juntava essas duas partes. Você pode fazer sua oferenda ao altar, não tem problema, mas que faça de coração limpo, que vai reconciliar primeiro com seu irmão, e depois você faça isso. O autor do Pentateuco é Moisés. Esta é a doutrina comumente admitida por toda a antiguidade judaica e cristã. Por quê? Jesus, muitas das vezes, ele adaptava os seus ensinamentos com os ensinamentos de Moisés. Até a sua vinda, era a lei de Moisés que imperava. Então esse era um grande debate entre os doutores da lei, entre os fariseus, entre os sacerdotes, contra Jesus. Por quê? Ao tempo de Moisés se ensinava um Deus que castiga, um Deus que aplica penas cruéis. Jesus já vinha falando sobre um Deus de amor. Várias vezes, tá? No Novo Testamento a gente vê muito isso, os doutores da lei querendo, né, que Jesus fizesse alguma contradição às leis de Moisés para ele ser julgado pelos romanos. Porque naquele tempo, Roma era que mandava em todas aquelas nações que os romanos dominavam. E a lei de Moisés imperava. Era aí nesse templo que Moisés falava alto, que eles seguiam a Moisés. Então, quando aquele discípulo pergunta: Senhor, qual é o maior mandamento? Aí Jesus fala assim: o que é que ledes na lei? O que está escrito na lei? Essa lei que Jesus fala é a lei de Moisés. Moisés instituiu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Jesus fala com ele: respondesse bem. E acrescenta esse segundo, que é equivalente ao primeiro: amareis o Senhor teu próximo, amareis a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a si mesmo.
Aí vem aquela história, né? E quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E termina fazendo outra pergunta para ele. Qual desses três parece ter sido próximo daquele irmão que estava caído à beira do caminho? E ele falou, o que exerceu a caridade. E aí Jesus falou, vai e faz o mesmo. Então Jesus usava uma didática, né, uma didática, em que ele procurava adaptar a lei de Moisés aos seus ensinamentos. Ele sempre ensinava alguma coisa respondendo com as leis de Moisés. Então jamais ele ia contra Moisés. Então nós vamos ver aí os números, os personagens também, o Deuteronômio, que é a repartição das leis, os personagens Moisés, Josué e a terra prometida. Essa terra prometida, ela começou com Moisés. Libertar o seu povo do domínio egípcio. Que terra prometida era essa? Uma terra onde eles podiam estar livres e exercer a sua religião, que ainda estavam sob o domínio egípcio. Nós vamos ver na Bíblia, no Antigo Testamento, que Moisés, ele durou 40 anos andando no deserto para chegar a essa terra prometida. Nós vamos ver também os três profetas que se destacam na Bíblia, que são Abraão, tem o compromisso de coordenar seu povo da existência de Deus. Naquele tempo, nós podemos falar assim que o materialismo imperava nas pessoas. Ninguém acreditava ou sabia da vida após a morte. A anarquia, entre aspas, por assim dizer, é que ele comandava tudo. Então Abraão, ele teve um trabalho muito grande em falar assim, gente, existe uma vida depois da morte. Existe um ser supremo que comanda tudo, que criou tudo. Ele é o princípio. E como eles entenderam isso? Começou a criar vários deuses diferentes. É o Deus Sol, é o Deus Lua, é o Deus Chuva, é o Deus Trovão. Se adoravam um bezerro de ouro. O sexo era livre. Podia se matar a quem quiser. Era uma confusão geral. Então Abraão teve uma dificuldade muito grande. Depois veio seu filho, Isaac, que também tentou continuar a mensagem de seu pai, explicando sobre Deus. Mas eles não podiam falar desse Deus de amor ainda, porque aqueles espíritos ainda não tinham maturidade para compreender. Depois veio um neto de Abraão, Jacó, que também fez tudo pelos judeus. Uma célebre passagem, né? No Novo Testamento, Jesus com a mulher samaritana, onde eles começam um diálogo, e num certo ponto, eles estavam num poço, ela pergunta, vejo que és um profeta, será você maior do que nosso pai Jacó? Porque Jacó também teve uma descendência muito grande. Como havia prometido Deus para Abraão, né? O judaísmo era todo coordenado por ele. Naquela época, ele fez muito pelos judeus.
Aí Jesus responde para ela: eu sou aquele que é. O que Jesus quis falar isto? Obrigado. Eu sou aquele que é. Quer dizer que ele sempre existiu, continuaria existindo. E foi ele, através dele, que Jacó veio para anunciá-lo. E aquela mulher, que era samaritana, que vivia na região da Samaria, porque, como sabemos, está na Bíblia, a Judéia, ela se separou entre os judeus e os samaritanos. Então a Samaria criou o seu templo e a sua forma de adorar a Deus. Os judeus criaram a sua forma e os seus templos de adorar a Deus. Então Jesus era da descendência dos judeus e essa mulher era da descendência do samaritano. Então eles se consideravam inimigos. Aí Jesus fala para ela de um Deus de amor, que todos eram iguais, que todos eram irmãos, que não havia para Deus o único diferença alguma, que ele poderia adorar no Monte Sinai ou poderia adorar nos templos da Judéia. Era o mesmo Deus. E aí nós vamos ver que Moisés, quem assistiu aí naquele seriado que passou na Record, sobre Moisés, ele nasce com a missão de libertar os judeus do domínio egípcio e proclamar a existência de um Deus único. Foi Moisés que veio a favor da justiça, mas Moisés exagerou nessa justiça, porque para ter o controle, ter o domínio daquele povo, ele tinha de usar da brutalidade. Aí vem, como significa seu nome? Moisés significa achado nas águas, no idioma egípcio. Essa história é um pouco longa, não dá tempo da gente contar aqui, mas ele foi encontrado num lago onde uma princesa egípcia estava se banhando com as suas servas. E de repente ela vê um cesto pequeno boiando nas águas. Ela recolhe aquele cesto e vê uma criança recém-nascida naquele cesto. Aí ela dá o nome a ele de Moisés, que significa achado nas águas. Mas no seu crescimento, ela foi orientando a ele que ele não era egípcio, porque não provinha do ventre dela. Moisés descobriu, através dos estudos que ele fez, que ele era descendente de judeu. Aí que ele decide sair do palácio, que ele vivia até aquele momento, e começou a pensar no que ele faria. Com Moisés também foi a mesma coisa de Abraão. Ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, você tem uma grande missão, libertar meu povo do domínio egípcio. Nós falamos que Moisés, abaixo de Jesus, foi um médium que possuía todos os dons da mediunidade. Todos. O que ele mais usava era dos fenômenos de efeito físico. Então vocês leem a Bíblia e assistam os filmes e vê ali as 7 pragas do Egito.
tudo aquilo foi fenômeno de efeito físico provocado por Moisés. Porque Deus não tinha nada a ver com isso. Mas Moisés tinha de usar de certos fenômenos para amedrontar o rei egípcio. Aí vem aquela praga dos 7 anos, em que o primogênito de cada família deveria ser sacrificado por um anjo, entre aspas, se não aceitasse a lei de Moisés. Só que aparece um espírito para Moisés e falou o seguinte: olha, para você proteger o seu povo, fala para cada um sacrificar um cordeiro, que o sangue deste cordeiro passe na porta da sua casa, que nós protegeremos a todos. Está narrado na Bíblia. Então as pessoas hoje leem isso e interpretam de uma forma errônea, vendo como Moisés, ele teve de imprimir a força, a brutalidade. De onde surgiu aquele ditado, né? Se você vê alguém contando uma coisa que não é verdade, corte-lhe a língua. Se alguém for pego roubando algo, corte-lhe a mão. Vê aquela célebre história, né, que ficou famosa. Se a mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada até a morte. Então Moisés começou a imprimir certas leis arbitrárias e violentas para conter aquele povo. De onde nós vamos ver que Jesus, estando ali na praia, escrevendo na areia, eles levam a mulher até Jesus e falam: ó, pela lei de Moisés, essa mulher deve ser lapidada. O que você tem a dizer disso? Aí Jesus fala: aquele que tiver sem pecado, tire a primeira pedra. Ou seja, aquele que não tiver culpa, aquele que não tiver participado, né, de levado a essa mulher à perdição, porque ela não se perdeu sozinha, tinha de ter vários parceiros, que atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem. Por quê? Todos eram cúmplices daquele ato. E ninguém atirou a pedra. Onde Jesus pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela fala: não tem ninguém, Senhor. Todos se foram. E ele falou para ela: olha, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, não caia mais em erro. Desenvolva em seu íntimo a mudança total. João Batista, primo de Jesus, último profeta que nasceu para testemunhar a vinda do Messias prometido pelos seus antecessores, demonstra sua vida entre os judeus, apontando Jesus como o Messias anunciado pelos profetas. Aí nós vamos ver o encontro de Jesus, né, com João Batista no Rio Jordão, onde tem também aquela célebre frase, né, do batismo, que algumas religiões adotam: batizaram a criança quando nasce. Naquele tempo, João Batista batizava os adultos. O que era o batismo? É imergir a pessoa na água do rio. A partir daquele momento ela estava batizada. Aí ele fala, quando vê Jesus: esse é o Messias. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Ou seja, ele falar a verdade do Espírito. Ou seja, da vida imortal, da verdadeira vida do Espírito. Ele vos ensinará muitas coisas. João Batista morreu degolado, né,
cortaram-lhe a cabeça, porque ele acusava também as pessoas dos seus erros. Ele não tinha medo de falar a verdade. E é onde Jesus, naquele momento ali, também fala: dos homens nascidos de mulher, João Batista é o maior entre eles. Foi aquele último e único encontro dele com Jesus. A partir daí, Jesus começa a sua missão. Ainda no Concílio Ecumênico de Nicéia, no ano de 1402, que os cardeais e arcebispos fizeram a transformação nas escrituras contidas na Bíblia daquela época. Dentre as mudanças estava a substituição da palavra reencarnação por ressurreição. Por que eles não concordavam com a reencarnação? Porque se explicava que o espírito, para chegar à purificação, a ser um santo, a ser um anjo, a ser um espírito puro, tinha de passar por várias reencarnações, eliminando todos os seus vícios morais, desenvolvendo todas as suas virtudes em alto grau para alcançar a purificação. A ressurreição era o contrário. O espírito poderia voltar no corpo, no mesmo corpo que ele viveu. Esse ensinamento é dado até hoje por algumas religiões. Agora vamos pensar com a razão. Vamos pensar com a lógica. Uma pessoa desencarna hoje, é enterrada. Daqui um mês, um ano, 10 anos, eles acreditam que aquele mesmo espírito pode voltar naquele mesmo corpo, mas o corpo já se desfez. A lógica, a razão nisso aí? Não. Então, o que eles não aceitavam, eles tiravam fora. Foi por isso que Jesus fala aos seus apóstolos, né? Eis que vos enviarei um outro Consolador, que vos fará lembrar tudo o que eu vos disse e vos ensinará muitas outras coisas. Porque ele sabia que no seu tempo os apóstolos ainda não entendiam muito bem os seus ensinamentos. Ele tinha de transformar o ensinamento em parábola, para que as pessoas entendessem. Tinha de ter comparações. Ainda neste concílio, colocaram como dogma de fé a existência do céu, do inferno e do purgatório. E instituíram a existência única da alma como uma sorte definitiva. Depois da morte, a ir para o inferno ou ficar no purgatório, esperando o dia do julgamento final. O céu é a morada das almas que já se santificaram. Veja bem, há vários pontos a serem comentados neste concílio. Dogma de fé. O que é um dogma de fé? É um conjunto de ensinamentos que você, sem entender, tem de aceitar. Sem entender, você tem de aceitar. Isso que é um dogma de fé. Neste concílio, criou-se o céu, o inferno e o purgatório. Os três. O que é isso? Segundo essa Bíblia católica, a Bíblia sagrada, a Bíblia que muitos usam. Não é? O céu é para aqueles que já se santificaram. Aí vem a pergunta: como eles se santificaram? Aí fala-se que Deus criou os eleitos, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, em completa glória. Mas que alguns desses anjos se revoltaram contra Deus. Revoltando-se contra Deus,
eles perderam o lugar no paraíso e criaram o inferno. Então o inferno é a história dos anjos decaídos, que não aceitaram a obediência a Deus. Aí vem a pergunta, e o purgatório? Bom, o purgatório é o seguinte, aquela pessoa que viveu uma única existência, se ela não fez muita maldade, ela vai ficar intermediária. Vai ficar no purgatório, esperando o dia do julgamento final, para ver, depois desse julgamento, se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Isso é o dogma de fé. Agora nós perguntamos, onde está o inferno? Dentro de cada um quando faz a maldade, quando pratica a violência, dentro de cada mulher que pratica o aborto, dentro de cada um quando mata alguém, dentro de cada um quando prejudica várias pessoas. Aí ele está vivendo no inferno. E o que nós devemos fazer para nos tornarmos santos? Porque um dia nós seremos espíritos perfeitos. Pode demorar milhões de anos. Começando a praticar os ensinamentos de Jesus. Começando a eliminar os nossos vícios morais. Como nós vamos reconhecer os nossos vícios morais? Está fácil. Olhe para o seu colega. Olhe para o seu irmão. O que você achar de errado nele, você tem. Você tem. Uma coisa fácil. Eu olho para o Luizinho e falo para o Luizinho. Luizinho é nervoso. Por que eu notei que ele é nervoso? Porque eu também sou. E como eu devo fazer para desenvolver a virtude? Eliminando um vício moral. O nosso tempo acabou, mas também essa é a última fase. Não existe céu, não existe inferno, muito menos o purgatório. Depois da morte, você vai para aquela construção que você fez durante sua vida física. Nós falamos aqui várias vezes e vamos repetir várias vezes, encerrando o assunto, encerrando a nossa reunião. Praticar os dois ensinamentos que Jesus deixou na terra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer a caridade irrestritamente. Em primeiro lugar, com você, aceitando seus erros e eliminando-os paulatinamente. Desenvolvendo as virtudes. Como você vai desenvolver as virtudes? Que exige sacrifício, renúncia. Fazendo bem. Fazer ao outro o que você gostaria de receber. Nós agradecemos a todos. Agradecemos a Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre. A Maria Santíssima, nossa Mãe. Agradecemos a espiritualidade amiga aqui presente. Esperamos que todos possamos estar de corações abertos para a prática da caridade, para merecer um mundo de regeneração, para merecer uma nova oportunidade de fazer o bem, para ir para o céu. Algum dia, nos milênios, queiram para a frente. Vamos fazer a prece da Ave Maria, encerrando essa reunião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa também. Rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Na vibração dessa prece, nós estamos encerrando essa reunião de estudos.